Olá, prezados amigos, cá estamos de novo na sua presença, como ficou realmente prometido a semana passada. E aqui estamos para tratar um novo tópico. Este será relacionado, como dissemos, com Jeremias. Iremos ver o jugo de Jeremias e, para isso, nós contamos com a presença permanente do pastor Ilídio Carvalho, a quem eu quero desde já cumprimentar. Olá, pastor Ilídio. Com gosto de estar aqui consigo uma vez mais e espero que tenhamos um bom programa, porque o assunto realmente merece isso mesmo. Muito bem, tenho a certeza que sim, que vai acontecer e obviamente que para que isso também possa acontecer nós vamos pedir a presença de Deus para que o Espírito Santo esteja consigo, esteja comigo e esteja com todos aqueles que nos veem e nos vão ouvir. Convido exatamente a fazer esta pequena oração. Papá do céu, muito obrigado porque nos convidas a estar na tua presença. Obrigado porque nos trazes um novo tema e ajuda-nos realmente a entender o que vamos aqui, debater, falar, conversar e por isso, de maneira que possa ter a influência necessária nas nossas vidas, nas vidas daqueles que nos veem e nos ouvem. Está connosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, pastor Ilídio, cá estamos então, o jugo de Jeremias, não é verdade? Aqui começo já com uma pergunta que é interessante, a pergunta. Por que razão é que Jeremias não se deveria casar? Não é? Portanto, esta é uma pergunta bastante, para aqueles que nos estão a ouvir e a ver, se calhar pode ser um pouco estranha, não é verdade? Porque é que não se deveria casar? E depois, a determinada altura, nós vemos a ideia do jugo, não é? Que Jeremias teria que levar. E qual era o significado? O que é que isso significava? Qual era o significado do jugo levado por Jeremias? Portanto, começava já por aqui e depois nós, à medida que vamos conversando, então, nós iremos tocar noutros aspectos que são também pertinentes para esta temática e para aqueles que nos ouvem e veem. Como, antes de mais, é um gosto estar aqui consigo uma vez mais e também espero que possamos estar à altura do tópico para hoje, que tem a ver com o profeta Jeremias e com a problemática que vimos nos programas anteriores e que iremos ver, se quiser, nos programas a seguir, que é, uma vez mais, ver e sentir, infelizmente, a teimosia do povo de Deus, porque Deus envia os seus profetas para que eles possam arrepender, arrepiar caminho e possam voltar ao caminho certo, porque esse caminho é o único que leva à vida em Deus. Porque não podemos esquecer que este povo era, pelo menos, segundo a ótica de Deus, o seu povo. E, como tal, deve honrar esse Deus que fez tudo por eles. E, realmente, quando nós olhamos a história do povo de Deus do passado, temos que pôr as mãos na consciência e dizer como é que é possível. Aquilo que Deus fez e continua a fazer por este povo, como é que é possível, no virar da esquina, este povo virar as costas totalmente ao seu Deus. Este Deus tremendo em poder e em magnificência. Mas o certo é que, infelizmente, é assim. Ora, aparece Jeremias. Como disse, há os profetas que aqui encontramos três personagens principais que vão ter um papel importante ao longo deste tempo difícil da história de Judá e com a ascendência desta vara que Deus vai escolher para corrigir o seu povo, que é a vara, ou seja, o poder político chamado de Babilónia. Três homens importantes aqui neste contexto, que é o jovem ainda Daniel, o mais conhecido pelo profeta Daniel, é o profeta também Ezequiel, cujo ministério vai começar cerca do ano 592, e repara que Jerusalém só irá ser visitada pela primeira vez pelo Babilónia no ano 605. Portanto, ainda estamos com meia dúzia de anos ainda até esse acontecimento. E temos, portanto, o profeta Jeremias, que é o elemento pivô daquilo que nós iremos falar esta semana. Sim. Ora, a primeira pergunta pode parecer estranha, não é? Como diz aqui no nosso trimensário, na lição, uma vida de solidão. Ou seja, e a pergunta é, porquê é que ele não se, diz aqui, que não terás mulher nem procriarás? A resposta é exatamente aquela, se me permite, o passeio, se quisermos, o salto para o Novo Testamento. Quando os saduceus perguntam a Jesus, tu que tens a mania que sabes coisas, não é? Então, aquele homem, aquela mulher que teve vários maridos, quando ela falecer, tu dizes que há a ressurreição, a mulher é de que marido, não é? E estão a ver aqui uma pergunta difícil, não é?
isto encontra-se em Mateus capítulo 23, salvo erro, para ver, e realmente o que é que nós iríamos dizer, se há uma ressurreição, então agora, segundo a lei de Levirá, teve 7 maridos, a quem é que esta mulher pertence, não é? E Jesus vai dizer, errais aos saduceus, nem conheceis o poder de Deus nem as Escrituras. E onde ele diz que lá, nessa dimensão, nem se casam, nem se dão em casamento. Exatamente. E alguns podem fazer um bocado de confusão. Porquê que é isso? Por razão simples. Que lá nessa dimensão não haverá morte. Não é como diz o Apocalipse? Sim, sim. Nem morte, nem pranto, nem clamor, nada disso. E se não há morte, não haverá reposição, permitam-me, de estoque. E por isso é que não há casamento. Procriação. Aqui era no sentido inverso. O que é que Deus diz? Como Deus conhece o presente, ou melhor, o princípio, o fim desde o princípio, o que é que ele simbolicamente está a dizer o quê? Tu vais casar-te, tu vais ter mulher e filhos, mas olha, a assolação que virá sobre Jerusalém é de tal ordem, onde haverá, os mortos são mais do que muitos, nem serão nem sepultados, nem pranteados. Queres passar por isso? Certamente que não. E isto podemos pensar até, porque não se permitir um pequeno parênteses, olhemos o livro de Jó. Se lermos o livro de Jó no capítulo 1, o que é que vemos ali? Vemos que este homem perde toda a sua fortuna e perde a maior fortuna. Hoje talvez fosse uma maldição ter 10 filhos, não é? Mas naquela altura era a maior bênção que Deus podia dar a um casal, filhos. E Jó, segundo o livro de Jó, capítulo 1, Jó perde os 10 filhos num dia só e tem ali 10 caixões, permitam, para ele velar. Vemos aqui o clímax de dor deste homem. Ora, e é isso que Deus interpela o seu profeta e diz isto para lhe mostrar claramente, não tem a ver com o casar ou deixar de casar, com ter filhos ou não, mas de uma forma interpretativa que a desolação vai ser tão grande, como aconteceu, curiosamente, nas palavras de Jesus, quando falamos em Mateus capítulo 24, quando Jesus diz que aqui não ficará nem pedra sobre pedra, e depois vai dizer, orai, para quando vier o cataclismo, ou seja, 40 anos depois, no ano 70, no Romanos, que será a segunda destruição de Jerusalém, orai para que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem em sábado. E porquê? Porque o que se passou no interior de Jerusalém, no ano 70, por exemplo, na segunda destruição, se lermos Flávio Josefo, onde os mortos eram a coisa, passeava-se por cima dos mortos, era um rio de sangue naquelas ruas, mas nenhum cristão faleceu, porque estavam de acordo com aquilo que o Senhor disse. Ora, vemos aqui que Deus diz a Jeremias, de uma forma simbólica, não fará isto assim, como o casamento e a procriação, não é por nada, simplesmente simbolicamente, para evitar aqueles males que deveria vir e que realmente vieram. Assim, basta depois ler o livro do profeta Daniel, ou no segundo livro de Reis, a partir do capítulo 24, ou no segundo livro de Crónicas, que repete exatamente a mesma coisa. Ora, depois há o jugo de Jeremias. Jeremias aparece, como vemos aqueles animais, com o jugo no tronco, não é? No pescoço, e para quê? Para dizer que tu, Jerusalém, vós, reis de Jerusalém, sois tão incrédulos, sois tão teimosos, tão duros, que não quereis servir o Senhor. Pois bem, este jugo que eu trago sobre mim é aquilo que o rei de Babilónia vos irá impor, quer vocês queiram, quer não, se continuardes assim. Ora, o que é interessante é que há sempre um verdadeiro profeta e falsos profetas, em paralelo. E claro, nós como seres humanos que somos, gostamos sempre das boas palavras, não é? Quem não gosta de ouvir palavras de incentivo, palavras que nos animem, palavras que nos dão prazer ouvir, só que elas podem ser falsas, podem ser mentirosas. E aqui é exatamente um facto. Portanto, esse jugo que eu trago sobre mim, simbolicamente, uma vez mais, como o casamento, simbolicamente, este jugo quer dizer que vós ireis ser subjugados, não só pelo Egito, como a história o mostra, no ano 605, um pouquinho mais tarde, como também de uma forma mais categórica, mais enfática e mais final, com a presença de Babilónia. Portanto, quando em 605 começa a derrota do Egito, que era uma grande potência, que transita do Egito para... portanto, as potências crescem o clímax, mas depois
desvanecem-se, não é? Conhecem o seu ocaso e, neste caso, quem aproveita é a Babilónia, que começa a crescer. Exatamente. Repito, na pessoa do grande Nabucodonosor. Ora, e ele diz aqui claramente, ao longo do profeta Isaías e Jeremias, que não merece a pena vós se voltarem com alianças militares com o Egito, que ele não vos servirá rigorosamente nada. E é Deus que o diz. Aos vossos olhos, o Egito parece a grande potência, parece os Estados Unidos da época, não é assim? Mas Deus diz que não serve de nada, e realmente de nada serviu, porque na grande batalha de Carquemish, em 605, o Egito é totalmente destroçado pelo império nascente, crescente, que é a Babilónia. Ora, e o povo de Deus está no meio, porque se nós olharmos o mapa do Oriente, do Médio Oriente, o que é que nós vemos ali? Vemos que Israel fica no meio, sim. entre o norte, que é o Iraque, o Iraque, enfim, a Babilónia, e o sul, que é o Egito. Não é? E todas as invasões normalmente vinham do norte. Ora, Israel, quer não, está no meio. Quer sejam movimentos militares do sul para o norte ou do norte para o sul, Israel está sempre no meio, está sempre a apanhar, não é? É o tal mexilhão que está sempre a apanhar, não é? E ele tinha uma grande defesa, que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Mas eles nunca quiseram saber, não é? Alianças à esquerda, alianças à direita, e começou logo no passado, não é? Se me permite dar um saltinho ao rei Salomão, todas aquelas mulheres e concubinas, não é? Não é que ele tivesse a ver com essa gente, com essas pessoas, mas ali simbolizavam alianças militares, como hoje, não é? Somos aliados aqui ou lá, não é? Se atacarmos aquele, simbolicamente é como tivéssemos a atacar os restantes aliados. E ali era a mesma coisa, não é? Ora, portanto, Jeremias é suscitado por Deus para realmente falar ao povo, tanto que pudessem arrepender-se, pudessem mudar de direção, porque o castigo de Deus, através da sua vara escolhida, que é a potência de Babilónia, eles pudessem corrigir o seu trajeto. Se não quiserem corrigir, pois bem, o que acontece é isto, mas previamente anunciado. Sim. Mas foram teimosos. Claro. E é o que na realidade poderá acontecer ainda nos nossos dias, não é verdade? O que acontece e o que acontecerá, portanto, no tempo futuro, portanto, pela nossa teimosia, efetivamente, obviamente, apesar das advertências e apesar, efetivamente, das diretrizes, não é? Não há nada de novo à face da terra, infelizmente. Absolutamente, obviamente seremos também, com certeza, surpreendidos. Pastor Ilírio, avançamos então, portanto, a determinada altura nós vamos constatar o conflito entre Jeremias e Ananias, não é verdade? Obviamente que era bom nós falarmos aqui da razão, porque é que se deu este conflito entre Ananias e Jeremias, ou Jeremias e Ananias, portanto, e depois, obviamente, não poderia deixar de ser falar um pouco do destino deste falso profeta, não é? Do falso profeta. E porquê? Porquê? Porque poderá ser mal entendido, poderá ser mal compreendido, por causa daquela noção sempre de Deus é amor, não é? E, portanto, era bom nós falarmos aqui um bocadinho. Portanto, a razão da existência do conflito entre Jeremias e Ananias e depois, afinal, o destino que acaba por ter o falso profeta e porquê que ele tem este destino. É, porque se nós lermos, por exemplo, se eu estou a ler aqui no profeta Jeremias, no capítulo 38, a esse propósito, e diz aqui no verso 15, e disse Jeremias a Zedequias o rei, o último rei de Judá, porque logo a seguir temos o cativeiro. E estamos aqui, sensivelmente, no ano 597. E estamos, portanto, e em 605 começa este problema. E disse-lhe o rei Jeremias ao rei Zedequias: declaro-te que eu com certeza não me matarás. O Jeremias a dizer ao rei: aquilo que eu tenho para dizer, mas será que não me matarás aqui depois de ouvires o que eu tenho para dizer? E o rei diz: pois bem, isso não acontecerá. Não me encubras nada, seja o que for, não me encubras nada, eu estou aqui para falar contigo, para saber o que é que Deus tem, porque os inimigos estão à nossa porta, neste caso Babilónia, o que é que Deus tem connosco? Portanto, não me encubras nada, nada te acontecerá, ainda que mal seja. E disse Jeremias a Zedequias, de 16. Então jurou o rei Zedequias, Jeremias, dizendo: viva o Senhor, que nada te acontecerá. Verso 17. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, Deus do exército, Deus de Israel, se voluntariamente saíres aos príncipes do rei de Babilónia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Mas,
se não saíres aos príncipes do rei de Babilónia, então será entregue esta cidade na mão dos caldeus, eles a queimarão o fogo e tu não escaparás da sua mão. Ora, quem consulta o profeta e ouve uma resposta dessas, não gosta, que é evidente, não é? Mas ele tinha prometido que não acontecia nada. Ora, o que é que aparece? Na corte existem falsos profetas, pagos pelo rei, ou profetas que comem, como se diz na linguagem, na mesa do rei. Portanto, eles vão dizer aquilo que o rei gosta de ouvir. Ora, se alguém que está dentro das muralhas da cidade, alguém que vai ser consultado, o que é que Deus tem a dizer neste problema que nós estamos a viver, nós gostamos de ouvir, não tem nada. Deus vai dizer coisas bonitas, não há problema nenhum, Deus será connosco e os inimigos de Israel vão deixar de cercar a cidade. Como, não sei, mas Deus lá tem os seus métodos, como aconteceu no passado. Portanto, todo o rei gosta de ouvir isto. Agora, o rei vai ouvir Jeremias a dizer: deves entregar-te ao rei, tu e a tua casa. Ao fazeres isso, não só a tua vida estará poupada, os teus filhos estarão poupados, o templo não será destruído, a cidade não será destruída, mas tens que te entregar ao rei. Isto cheira a quê? Cheira a alguém que se vendeu ao inimigo. E temos que entender, de certa maneira, na época ou nos dias de hoje, este indivíduo de certeza que está comprado ou só diz coisas que nós não queremos ouvir e não são patriotas. Porque estamos aqui para defender a cidade, diz que deves, ao entregar-te, ao abrir as portas, ele não te fará mal nenhum, viverás. Não, temos que lutar para vender cara à nossa pele. Ora, e vemos aqui que Ananias, o profeta, o falso profeta, vai dizer estas palavras agradáveis. Jeremias tem essas palavras, deves-te entregar. Ora, isto é um discurso totalmente antipatriota. Ora, e é por isso que vamos pôr este homem no calabouço. Vamos fazer com que ele não seja mais ouvido. E ouçamos sim Ananias. E por isso que Ananias tinha palavras bonitas, confortáveis, palavras que todo o ser gosta de ouvir, muito mais em dificuldade, não é? É como os senhores médicos, não é? Eu posso ter uma doença terminal, o que é que ele me vai dizer? Não, você, enfim, está um bocado constipado, tem uma coisinha assim, mas isso a coisa vai. Infelizmente tem que dizer isso, que faz parte do seu trabalho, não é? Para não desaconselhar, para não desmoralizar o doente, com certeza. Só que aqui, neste aspecto da aflição, ele devia responder: assim diz o Senhor, tu vieste ter comigo, tu queres saber o que é que Deus quer, o verdadeiro Deus. Ele diz que no entregar-te ao inimigo, aí está toda a tua força. É um discurso antipatriota? Mas é isso que Deus disse. Aceitas? Viverás. Não aceitas? Todos sofrerão. Só que há outra voz ao lado que diz exatamente o inverso. Quem acreditar? E sabemos que, infelizmente, as coisas de Deus, por mais estranho que possa parecer, elas nunca são tidas a sério, levadas a sério. E a história diz-nos que não há nada de novo à face da terra. Aquilo que parece inverosímil ao homem é aquilo que Deus tem para si. Pode parecer que não é, mas é. Desde sempre. Por isso é que a verdade tem muito poucos elementos, não é? A verdade é uma minoria. E consequentemente, o destino do falso profeta, acaba por ser? Exatamente, que ao fim diz o livro do profeta Jeremias, não é? Que ao fim de um ano, Jeremias capítulo 28, verso 6, tu morrerás. Exatamente. E realmente, um ano depois, Ananias morre. Não é? O falso profeta. Não é? Exatamente. Porque não fala conforme o Senhor. Isto tem a ver exatamente com a verdade. O problema é sempre a verdade, desviar-se da verdade. Não é? Porque quando nós falamos na verdade, e aproveito este bocadinho para dizer, quando falamos da verdade, estamos a falar de quê? Quando dizemos, eu estou aqui na qualidade de homem que fala da verdade, estamos aqui na qualidade de igreja que fala a verdade. A verdade é Deus, é evidente. Exatamente. E quando falamos da verdade, há vários pilares da verdade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a Bíblia e a lei. Jesus é a verdade, não é? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus é a verdade. Se lermos Jeremias, capítulo 10, verso 10, Ele é a verdade. Se o Espírito Santo é a verdade, primeira carta de João, capítulo 5, no verso 6. A Bíblia é a verdade, santifica-os ao Pai na verdade, a tua palavra é a verdade, diz João 17, 7. E a lei é a verdade, o Salmo 119, no verso 151.
A lei de Deus é a verdade. E curiosamente é esta verdade que é a palavra emet, onde vem a palavra em português que dá a palavra amém. Assim é, assim seja, a verdade. E a verdade não é um ser humano, a verdade não é uma igreja, mas a verdade é o próprio Deus. E quando deixamos de estar na verdade, por oposição, onde é que estamos? Da não-verdade, ou seja, a mentira. É verdade. Que não nos leva a lado nenhum. É verdade. Pois é, prezada amiga e prezada amiga, realmente nós estaríamos aqui mais tempo a falar, mas o tempo está a chegar ao fim e não haja dúvida de que, pois bem, e temos efetivamente o que aconteceu ao falso profeta Ananias, exatamente por não considerar a verdade, por querer fazer tudo ou por querer fazer as coisas à sua própria maneira, de acordo com o seu próprio pensamento, segundo o seu próprio coração e segundo os seus próprios pensamentos. É assim que acontece também hoje, século XXI, quando nós não queremos considerar a verdade. É por isso que aqui estamos, para realmente lhe apresentar a verdade, porque só há uma verdade, não há muitas verdades. E por isso não haja dúvida que essa verdade que existe, nós temos-la nas Sagradas Escrituras, somos convidados por Deus. Como na realidade o profeta Jeremias assim o fez, também nós estamos cá para o advertir, no bom sentido, para o convidar, para lhe fazer a proposta de se voltar para Deus com um coração aberto, sensível, um coração perfeitamente honesto, um coração com profunda sinceridade de busca da vontade de Deus. Eu tenho a certeza que é isso que vai querer fazer também. Para a semana voltaremos a encontrar-nos para estudarmos, digamos, analisarmos um novo tópico que vai falar sobre o reinado do rei Zedequias, vai falar efetivamente da queda de Jerusalém, vai falar efetivamente da própria misericórdia de Deus também, etc, etc. Não falte, portanto, e na próxima semana queremos vê-lo na nossa companhia. Assim, pois bem, fique bem, queremos deixar-lhe exatamente um grande, grande abraço. Bem-haja e até para a semana, se Deus quiser.